Então vamos lá mostrar aqui para você como que eu fiz esse carrossel, que deu mais de 2.297.000 visualizações, sendo que 89% foram de nossos seguidores. Nós tivemos aqui, basicamente, 44.960 curtidas, 18.829 compartilhamentos, 13.654 salvamentos e 1.313 comentários. E esse carrossel foi criado em minutos utilizando a máquina de viralização. É um sistema de inteligência artificial com a nossa estrutura de carrosséis virais, que em menos de 5 minutos você tem um carrossel pronto. Então, olha só esses resultados aqui: 16 mil curtidas, 29, 45 mil, de uma forma muito simples. Primeiro você escolhe o tema, depois você escolhe o carrossel que o sistema gera, e depois, com um clique, você já tem o seu carrossel pronto dentro da sua identidade visual. Clicou, baixou, publicou. Pronto. Esses aqui são alguns cases por detrás do nosso sistema e da nossa estrutura. E se você quiser criar os seus carrosséis utilizando a máquina de viralização, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo. Basicamente, esse carrossel ele foi feito pensando no seguinte: nós utilizamos aqui o que eu chamo de modelo antagonista. Tá? É um tipo de conteúdo que ele vai trazer divisão de opiniões. Então, ele começa com um pensamento que rumina na mente de muitas pessoas que fazem parte do público-alvo, ou coisas que as pessoas já falaram. Nesse caso foi: eu perdoei o irmão, mas quero distância. Aqui nós estamos falando de um público cristão. E aí ele segue para uma segunda frase que é: tá tudo bem, só não quero ver mais essa pessoa na minha frente. E aí eu trago um contexto de um posicionamento antagonista, porque vão ter pessoas que vão entender e vão concordar, vão ter pessoas que vão entender e vão discordar, vão ter pessoas que vão ver só os primeiros slides e já vão vir aqui para o comentário trazendo opinião, enfim. Então, esse tipo de carrossel, ele funciona super bem, esse tipo de conteúdo, na verdade, seja no modelo carrossel ou no modelo de vídeo, tá? Só que o mais interessante é que eu levo 5 minutos para fazer um carrossel como esse. Por quê? Porque nós utilizamos a máquina de viralização. Então, olha só que interessante. Eu entro aqui na máquina, eu clico aqui ó, em criar carrosséis virais, iniciar. Ele vai definir o tema, então ele está analisando o público-alvo que foi colocado ali nas informações. Ele desenha mapa de empatia, ele faz toda uma estrutura por detrás aqui no sistema. E aqui eu vou escolher um tema, por exemplo. Então eu vou escolher, olha só, eu posso criar meu próprio tema também. Eu vou escolher aqui relacionamento e casamento. Não, vou criar um tema. Vou pegar um tema que mexe submissão. E aí, o que é interessante é que aqui embaixo eu posso colocar minha opinião. E eu, particularmente, gosto de utilizar a máquina de viralização para colocar a opinião digitando por voz. Então eu vou fazer esse processo aqui e a hora que eu finalizar, a gente dá sequência para você entender como é simples utilizar. Então olha só, aqui eu coloquei a opinião sobre o assunto, tá? Eu posso colocar aqui, ó, opinião. E aqui eu costumo colocar uma regra importante, por exemplo, que nesse caso eu quero que os 2 primeiros slides tenham possíveis frases que as pessoas falam sobre o assunto. Eu quero que ao longo do carrossel traga versículos bíblicos. Então eu digito por voz, porque para mim é mais interessante. Eu posso escolher aqui uma chamada de ação para o final desse carrossel, mas nesse caso eu não vou colocar. E eu clico aqui em gerar carrossel. Uma vez que eu faço isso, o sistema da máquina ele vai começar a trabalhar e ele gera alguns ganchos no sistema. Ele escolhe 4 desses ganchos e transforma esses ganchos em 4 carrosséis. Então é mega interessante porque eu tenho sobre o mesmo assunto, né, e baseado na minha opinião, só que por ângulos diferentes, 4 carrosséis que eu posso utilizar para falar sobre o mesmo tema. Então ele leva aqui mais ou menos uns 2 minutos para poder fazer essa criação dos carrosséis, ele começa a definir slide, e aí a edição desse carrossel já é feita dentro da máquina. Então é um processo extremamente simples, porque já tem o padrão visual da Laís dentro da conta dela. Tá? E aí aqui na máquina, o que é interessante? Deixa eu entrar aqui. Olha só, aqui em meus conteúdos, quando nós acessamos a máquina, conteúdos criados, na verdade, eu consigo ver todos os conteúdos que já foram gerados dentro da máquina e eu posso clicar aqui, por exemplo, e levar para o editor. Mas vamos pegar esse outro aqui, olha só, finalizou. Ele traz 4 opções de carrosséis
E aí ele já trouxe num processo mais confrontador, né? Que é no estilo que tá ali o outro que viralizou. Teve um outro que viralizou também, que foi esse daqui, ó. Questionar o pastor é rebeldia. Se você não fizer o que eu estou falando, você estará em pecado. Eu trago frases de novo que são faladas. Esse daqui deu 1.748.000 visualizações. Ele deu mais ou menos não, né? 8.386 curtidas, 3.909 compartilhamentos, 2.796 salvamentos, 187 comentários. Logo, logo a máquina ela vai ter a opção de você selecionar os ganchos, porque daí fica mais interessante. Mas eu vou fazer isso daqui. Vou ver se tem, por exemplo, eu não quero títulos nos outros slides, porque o título é aquela fonte mais enfeitada, então eu só quero na primeira. Ó, aí eu seleciono aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pré-formatando como que esse texto vai ser levado lá para dentro do editor. Eu não preciso utilizar o Canva, por exemplo. Eu consigo fazer tudo aqui dentro da máquina. E como já tem o padrão, facilita. Então tem 7 slides. O que eu vou fazer agora? Aqui é título e aqui é título. Slide 5. Venho em editar visual. Ele vai abrir o editor. E olha só que interessante. Ele já traz o slide, o carrossel, todo formatado dentro do padrão visual dela. Isso daqui é surreal. E eu venho aqui, ó, só preciso dar destaque, eu não dei lá. Salvei o padrão. Pronto, agora todos os carrosséis que forem feitos vão vir nessa estrutura. O slide 1 vem dessa forma, slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu venho aqui e salvo. Salvou, agora é só pegar as imagens e postar no Instagram. E foi assim que eu fiz esse carrossel. Bateu mais de 2 milhões de visualizações. E esse daqui que bateu mais de 1.748.000. De forma extremamente simples. Esse aqui só tinha esses efeitos aqui atrás, mas eu decidi simplificar. Então ficou muito mais simples fazer os carrosséis, ficou muito mais fácil fazer os carrosséis, porque já tem ali a estrutura. Eu posso adicionar algumas regras e agora eu consigo fazer carrossel em 3, 4 minutos, porque já tem o padrão definido. E isso aumenta muito a chance de viralização, de trazer um conteúdo que traga seguidores, e não apenas seguidores, mas que também tragam pessoas que comprem, por exemplo, a comunidade da Laís, né, que é o Alicerce Club. Então, utilizar a máquina de viralização facilitou muito a nossa vida a nível de produção de conteúdo no modelo carrossel, principalmente, que é um modelo que vem funcionando, vem gerando resultado, é simples de fazer e você consegue manter uma consistência e uma constância fantástica dentro do Instagram e das redes sociais. E se você quiser começar a criar os seus carrosséis com a máquina de viralização, tem um link aqui embaixo desse vídeo, clica para você poder entender como que a nossa ferramenta funciona. Faz o seu cadastro e começa a criar os seus carrosséis, depois compartilha com a gente os resultados.